Olá, meu nome é Deise Thelma de Souza Cardoso. Sou formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá. Estou concorrendo a uma vaga ao cargo de pedagoga pelo concurso CED Paraná, no Núcleo Regional de Umuarama. O plano de ação que apresentarei hoje tem como tema etapas da observação de sala de aula, pensando na resistência encontrada por parte de alguns professores com relação à presença da observadora dentro da sala de aula, visto que a observação de sala de aula é uma ferramenta de extrema importância para a melhoria da educação, na qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes. A observação de sala de aula, ela pode ser basicamente dividida em 3 etapas. A pré-observação, onde são realizados todos os combinados durante a hora atividade do professor. A observação, quando a pedagoga efetivamente entra dentro da aula do professor. E o feedback formativo, quando agimos na formação em serviço do professor, fazendo todo o retorno do que foi observado. A situação problema do plano de ação é exatamente a resistência encontrada por parte de alguns professores com relação à observação de sala de aula, onde a pedagoga deve desenvolver um trabalho para que o professor entenda e aceite de forma colaborativa realizar essa reflexão sobre as suas práticas pedagógicas. E a pergunta efetiva do plano de ação é: como a formação em serviço pode contribuir para o crescimento profissional do professor e, consequentemente, melhorar a aprendizagem dos alunos, a frequência escolar e analisar as suas práticas pedagógicas. Os prazos para que possamos realizar esse plano de ação, estabeleci que essas três etapas da observação devem ser realizadas quinzenalmente, durante a hora atividade e a aula do professor. No entanto, a observação em si deve perdurar durante todo o ano letivo. O público-alvo são os professores, os alunos que estarão diretamente envolvidos e a pedagoga em questão. O objetivo geral do plano de ação é promover o entendimento dos professores sobre o papel da observação na qualidade e na melhoria do ensino e aprendizagem, proporcionando uma reflexão sobre as suas potencialidades, limitações de diferentes abordagens, metodologias, estratégias e atividades. A pré-observação, ela deve ser realizada durante a hora atividade do professor como uma reunião, onde serão estabelecidos os objetivos, os critérios da observação, qual será o foco e quais serão os recursos utilizados para que sejam feitos os registros, podendo ser apresentado para o professor as fichas de observação, para que o professor não se sinta constrangido ao ver a pedagoga fazendo anotações durante a sua aula. Após esse momento da pré-observação, se faz necessário que seja elaborado um calendário de observação, onde são estabelecidas as datas para que essa observação ocorra. Pensando que essa agenda deve estar em um lugar de fácil acesso para o professor, onde ele visualize com facilidade, podendo ser afixada no mural da sala dos professores, podendo ser encaminhada nos grupos de WhatsApp, que são comuns da escola, ou encaminhada por e-mail para o professor, da forma com que a pedagoga julgar melhor a sua comunicação com seus professores. A observação e os registros devem ocorrer somente após ser realizado um esclarecimento com os estudantes sobre quais são as funções da observação, os objetivos, para que eles tenham ciência de que a observação não é uma fiscalização do trabalho do professor, tampouco dos alunos. A pedagoga
deve sempre se colocar na condição de ouvinte, de coadjuvante, utilizando-se da discrição dentro da sala de aula, se colocando ao fundo ou nas laterais da sala de aula, para que o professor consiga discorrer a sua aula de forma cotidiana. Lembrando que a linguagem corporal da pedagoga é de extrema importância, para que o professor sinta confiança, para que ele consiga dar o seu melhor durante a aula, consiga desenvolver uma aula de qualidade, para que possa ser avaliada de forma justa. A observação de sala de aula é uma ferramenta de extrema importância para ser realizada dentro da sala de aula, dentro da escola, na verdade. Por isso, é de extrema importância que a pedagoga faça todo esse trabalho com os professores para que eles para que eles aceitem isso como uma ajuda, como uma reflexão a ser realizada para potencializar as coisas boas que eles têm nas aulas e melhorar as possíveis deficiências que eles venham a ter. Após esse momento da observação em si, é necessário que a pedagoga faça uma análise pedagógica de tudo que foi observado, de quais foram os pontos positivos, os pontos de atenção, para que então possa realizar o feedback formativo, que podemos chamar de formação em serviço do professor, para que seja realizada uma análise da observação, estabelecido metas de aprendizagem e melhorias nas práticas pedagógicas dos professores, para que o pedagogo tenha um momento de intimidade com o professor, onde ele visa incentivar o professor a ter práticas inovadoras, visando sempre aumentar a frequência dos alunos na aula e diminuir o abandono da escola, para que todos os jovens tenham condições e acesso e permanência a uma educação de qualidade. Ainda dentro desse feedback formativo, temos que ter em mente que ele deve sempre iniciar pelos pontos positivos. E somente após fazer toda essa colocação do que aconteceu, do que ocorreu de bom na aula, entraremos nos possíveis pontos de atenção. E em quais estratégias irão adotar pedagoga e professor para que contribua na melhoria da aprendizagem. Uma das formas de se fazer essa análise é utilizando-se do aplicativo Power BI, que é uma ferramenta de extrema utilidade e importância dentro da escola hoje, onde temos um fácil acesso a todos os resultados dos alunos, a todos os descritores que eles tiveram maior acerto, menor acerto nas avaliações externas e também nas avaliações internas. Então, é de extrema importância que a pedagoga domine essa ferramenta para que possa convencer o professor da necessidade e da utilidade dela no seu dia a dia na escola. Uma outra ferramenta de extrema importância que a pedagoga pode se utilizar para contribuir com a aula do professor são, na verdade, as plataformas digitais que temos hoje na educação estadual do Paraná. São ferramentas que possibilitam o professor desenvolver aulas mais atrativas, onde os jovens têm autonomia e conseguem ser protagonistas na produção do seu conhecimento. Pensando ainda em soluções e estratégias para que o professor desenvolva uma aula de melhor qualidade e que seja mais atrativa para os alunos, podemos apresentar para os professores o livro Aula Nota 10, de Doug Lemove, que é uma ferramenta incrível, que nos apresenta inúmeras estratégias e formas práticas de melhorar a aula, utilizando-se tendo uma boa gestão do tempo, fazendo
uma boa gestão da disciplina na sala de aula, e nós pedagogas devemos dominar para que possamos apresentar para os nossos professores essas ferramentas, visando sempre a frequência e permanência dos nossos alunos na escola, buscando uma educação de qualidade sempre. Muito obrigada!